Muito bem, gente, muito bem. Estamos aqui de volta. E lá na apresentação, antes da gente começar o nosso trabalho aqui, o Cefac ele passa uma série de slides e nesses slides eles são colocados vários pensamentos de Emmanuel, André Luiz e outros. E hoje foi colocado um especial, não sei se vocês repararam. Estava escrito assim: a maior necessidade da criatura é o conhecimento de si mesma. Isso está dito no livro O Consolador, Emmanuel que disse isso para nós. E nesse trabalho de conhecimento de nós mesmos, nós vamos dar início ao estudo de hoje. Por quê? Porque nós já sabemos que esta obra que nós estamos estudando, O Consolador, pela psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e um trabalho de perguntas e respostas coordenado e organizado por Emmanuel. Este trabalho foi dividido em 3 partes: a parte da ciência, da filosofia e da religião. Nós já vimos a parte que fala sobre a ciência e a filosofia, que ajuda a criatura no conhecimento de si mesma. Hoje nós vamos completar essa terceira parte. Completar com a terceira parte, que nós vamos ver o que Emmanuel falou para nós em termos e acerca da religião. Mas o que é religião? Será que nós sabemos e entendemos o conceito do que é religião? Será que nós sabemos? Em que sentido devemos tomar esse conceito de religião? Qual o sentido que vamos dar para ele? E a religião? Ela está ligada à fé? Mas o que é fé? Emmanuel responde. Emmanuel ajuda a gente a entender. E a questão do perdão e o esquecimento? Perdoar e esquecer é a mesma coisa? Será? Todas essas perguntas e muitos outros conhecimentos, Emmanuel traz para nós nessa terceira parte que diz respeito à religião. E são exatamente esses questionamentos e outros que o Sidney vai trazer para nós a partir de agora. Com você, meu amigo Sidney. Boa noite, irmãos e irmãs. É com muita alegria que nós hoje continuamos esse passeio pelas perguntas aleatoriamente do livro Consolador. Bem disse o Márcio que paira uma dúvida do que seja religião. Então, a religião tem um conceito próprio dentro do espiritismo, um pouco diferente do conceito de religião nas outras religiões. Vamos, então, mergulhar no livro. Eu vou fazer o compartilhamento da apresentação. Então, como nós sabemos, o livro é O Consolador. Nós estamos no curso de férias, no Cefac, em dezembro. Autoria de Emmanuel, psicografia de Chico, publicado em 1940. É a terceira parte do curso. Religião. Nós temos aí vários símbolos de várias religiões e no centro uma Bíblia. Então, religião, de acordo com o dicionário, é o conjunto de crença que faz o ser humano acreditar na existência de uma entidade ou ser superior. Então, essa entidade é chamada
pelo Espiritismo de Deus ou de Pai, né? Com visões do mundo que forma as noções de espiritualidade e de sagrado do ser humano. Então, a religião está ligada à ideia de espiritualidade, então, da existência do espírito, alguma coisa além da matéria. Em que sentido devemos tomar o conceito de religião? Agora, a resposta de Emmanuel. O que seria religião para o Espiritismo? Religião é o sentimento divino que clarifica o caminho das almas e que cada espírito aprenderá no seu nível evolutivo. Veja bem, o tanto que é importante esse conceito, que a religião depende da capacidade de compreensão de si mesmo e do mundo que nos envolve, de cada pessoa. Por isso é que nós devemos e temos a obrigação de respeitar todas as religiões, porque cada pessoa entende de acordo com o seu nível evolutivo. É a face augusta e soberana da verdade. É muito interessante que a única pergunta que Jesus deixou sem resposta foi: o que é verdade? Por quê? É muito complexo explicar o que é verdade. Porque a verdade também depende do nível evolutivo. Depende da personalidade, depende do conhecimento, da experiência, depende de onde a pessoa está reencarnada. Então é assim, Khalil Gibran disse que a verdade tem várias portas e não tem teto. Então se entra, na verdade, por várias portas. E depois que está lá dentro, o céu é um só para todo mundo. Então é muito, muito interessante a gente perceber que existem várias portas para se atingir, para se dominar, para se penetrar na verdade. Porém, na inquietação que lhes caracteriza, os homens se dividiram em numerosas religiões. Então, são as portas que os homens criaram para chegar na verdade e que Deus permitiu que fosse assim feito. Nós temos várias religiões e, via de regra, os sacerdotes e os representantes, as personalidades das religiões, têm um modo de vestir próprio, né? Por isso essa foto aí mostrando digamos assim, o uniforme ou a farda de cada religião. Em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Então, diante da ciência e diante da filosofia, como interpretar a religião? A religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Veja que a religião em outros territórios fala de hierarquia, fala de muitas maneiras que o Espiritismo não adota. Nós vemos na religião o caminho para o amor.
Enquanto a ciência, a filosofia operam a experimentação e o raciocínio, a religião ilumina os sentimentos. É por isso, porque o Espiritismo vem junto com a ciência e com a filosofia, que ele teve que esperar, a humanidade teve que esperar um desenvolvimento do raciocínio filosófico e do raciocínio científico para que houvesse a compreensão que o amor é aquele que une a ciência e o raciocínio no caminho da compreensão das leis universais e da lei de amor. As primeiras se irmanam na sabedoria, a segunda personifica o amor, as duas asas com que a alma penetrará nos pórticos sagrados. Então, nós temos a asa da sabedoria, que é a ciência e a filosofia, e a asa do amor, que é a religião propriamente dita. Então, a religião, ela existe desde os primórdios da humanidade, e ela, então, acompanhou a evolução intelectual, tecnológica, científica, filosófica da humanidade. Inicialmente, os fenômenos da natureza eram tidos como Deus. Depois, com a civilização egípcia, apareceu a ideia politeísta. Eles cultivaram o politeísmo, tem Horus, Anubis, Hathor, são deuses do Antigo Egito. Depois, na Grécia Antiga, era Baco, Ceres, Diana, Febo e vários outros deuses, cada um com suas características. Na Índia, que é uma civilização mais antiga ainda, Deus tinha três, era trino, era Brahma, Vishnu e Shiva. E com os deuses secundários. E Roma, copiando Grécia, também adotou vários deuses. Veja que os deuses do paganismo cada um tinha a sua área de atuação. Eram vários deuses. E apareceu, então, no povo hebreu, com a Torá, o Velho Testamento, a ideia do Deus único. Então, no princípio era o Verbo. Como entender essa afirmativa do texto sagrado? O apóstolo João ainda nos adverte que o Verbo era Deus e estava com Deus. Então, o Verbo é aquilo que produz movimento, que produz vida, que produz o universo. Era Deus. Agora, Deus é amor e vida, e mais perfeita expressão do Verbo para o orbe terrestre era e é Jesus. Então, diante da nossa incapacidade ainda de abarcar Deus, nós temos Jesus como mestre e como guia da humanidade. Podemos definir o que é ter fé? Cada um pensa, o que é que eu penso que seja fé? Né? É guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Então é alguma coisa que está no íntimo, faz parte do nosso ser, acreditar que existe um ente superior. Desde o início da humanidade, nós temos uma fé. Mas o interessante é saber
que essa fé depende do nosso estágio evolutivo. Ela também evolui e ela modifica através dos tempos, mas ela é, no cerne, a certeza, não a hipótese. Não cabe dúvida de que existe alguém, alguma entidade superior aos homens, comandando e arquitetando o nosso mundo, que é o universo. Então, a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Kardec advoga que a fé deve ser raciocinada exatamente porque, além de crer em Deus, nós cremos em muitas outras coisas atinentes ao reino de Deus, à natureza de Deus, à natureza de Jesus, à personalidade de Jesus. Tudo isso deve ser bem compreendido para que a fé seja realmente fé, seja robusta, seja certeza e não apenas hipótese. Então, a fé é a certeza na assistência de Deus, exprimindo a confiança que sabe experimentar todas as lutas e problemas. Quando nos vem a dor, quando nos vem a dificuldade, nós não haveremos de dizer que Deus nos abandonou. Nós haveremos de dizer de ter a certeza que Deus está no comando e que nós, às vezes, não compreendemos os caminhos de Deus e levantamos dúvida a respeito de Deus se nós não tivermos a fé. Perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Nós sabemos que nós temos um caminho evolutivo. Nesse caminho evolutivo, nós encontramos com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos. E alguns dos nossos semelhantes, às vezes, se colocam em situação de agressividade. E que nós, então, somos defrontados por sofrimentos provocados pelos nossos irmãos, pelos nossos semelhantes. E perdoar essas agressões é a mesma coisa que esquecer? Nós caminhamos a evolução, uma jornada evolutiva, e tudo que nos acontece vai acumulando na nossa experiência, na nossa memória. Devem caminhar juntos o perdão e o esquecimento, embora prevaleça para todos os instantes a necessidade de oração e vigilância. Esquecer é uma atividade da memória. Perdão é uma atividade do coração, do sentimento. Esquecimento é doença, Alzheimer ou alguma coisa parecida. Perdão é você saber o porquê que você enfrentou aquela agressividade e o que você pode fazer frente ao irmão agressor. A própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. Então, o esquecimento da mágoa, o esquecimento das dores, envolvidos pela compreensão, pelo amor e pelo perdão, que é outra coisa e não é exatamente o esquecimento.
Pode a fraternidade manifestar-se sem a abnegação? Nós temos duas palavras aí, que por sinal faz parte da nossa casa, do nome da nossa casa, Fraternidade Allan Kardec. E a fraternidade manifesta-se sem abnegação? Fraternidade pode traduzir-se por cooperação sincera e legítima. Olha aí o nome da nossa casa ganhando significados claros. Em todos os trabalhos da vida, olha os trabalhos que nós temos oportunidade de realizar dentro da casa, trabalho íntimo, o trabalho com o próximo, o trabalho com os irmãos. Então, o que tem a ver fraternidade com abnegação? Quem coopera cede sempre alguma coisa de si mesmo, dando o testemunho de abnegação, sem o qual a fraternidade não se manifestaria no mundo de modo algum. Então, há necessidade da abnegação para que nós pensemos no próximo e o enxerguemos como nosso irmão e como companheiro de caminhada evolutiva. Há uma gradação no amor, há uma gradação na verdade, há uma gradação na inteligência, há uma gradação na filosofia, há uma gradação na religião. E no amor, tem gradação também? Existe um amor inicial, um amor mediano e um amor angélico? Então, sem dúvida, essa gradação sempre existiu em todos os tempos. Como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. Daí a religião ter evoluído também. Observaremos a união dos seres como um ponto sagrado, de referência dessa lei única que dirige o universo. E nós sabemos que o amor é atração e que a atração entre nós, os filhos de Deus, unindo em um só ideal, o ideal de amor, é que nós conseguiremos desenvolver a nossa amorosidade. Atrações magnéticas da poeira cósmica, precipitações do reino mineral. Veja bem, a poeira cósmica é algo logo depois do fluido cósmico universal. As precipitações do reino mineral, a combinação no vegetal, são expressões do amor. São expressões que ocorrem na vida animal e, posteriormente, no ser humano. E, além do ser humano, nos seres angélicos. Então, nós observamos o amor em gradações infinitas, como são infinitas as posições evolutivas de cada ser. Falando, então, do perdão, perdoar e não perdoar significa absolver e condenar? Então, se eu perdoei, eu absolvi. Se eu não perdoei, eu condenei? São palavras que carregam cada uma o seu significado e a sua ligação entre uma e a outra. Nas lições de Jesus, não existe condenação implícita ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores do inferno mitológico. Então, aqui existe uma diferença que o Espiritismo vem implantar no nosso conhecimento, que, na verdade, o sofrimento é uma oportunidade oferecida por Deus e por Jesus para que nós repassemos uma lição e realizemos uma aprendizagem que nós ainda não fomos capazes de realizar e cometemos um erro. E nós devemos, então, perdoar a nós mesmos e perdoar
ao nosso próximo, sabendo que ele é um caminheiro e também está sujeito à sua condição evolutiva, realizando enganos, erros e, às vezes, mesmo maldades. E que não existe condenação. O que existe é uma nova oportunidade de aprendizagem. Normalmente, essa oportunidade é solicitada e planejada por nós mesmos, auxiliados pelos nossos superiores. Que se faz ao mal devedor a quem já tolerou muitas vezes. Então, o que é condenação? É dar uma oportunidade para que a pessoa passe por uma dificuldade que facilite a aprendizagem da lição que ela não foi ainda capaz de entender. E é por isso que nós temos várias encarnações, como várias oportunidades de repassar as lições e chegar a compreender a verdade. É o que se verifica com as almas humanas, cujos débitos no Tribunal da Justiça Divina são resgatados nas reencarnações, de cujo círculo vicioso poderão afastar-se. Então, é aquilo que as outras religiões chamam de paraíso, ou seja, quando nós dominarmos as nossas inferioridades, quando nós atingirmos um nível evolutivo maior do que nós temos hoje. Na lei divina, há perdão sem arrependimento? Uma pessoa pode perdoar sem perdoar a si mesmo, sem arrepender do que fez? Perdoar a si mesmo exige uma compreensão de como é a vida, de como é o nosso caminho, de saber que nós somos almas aprendizes e estamos caminhando rumo à perfeição relativa. A reencarnação significa o perdão. Essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja renovar seus valores pelo esforço nos trabalhos santificantes. Então, nós só temos a oportunidade de refazer quando nós nos mostramos tendentes a rever os nossos conceitos e as nossas ações. Aí a oportunidade nos é dada de reencarnar, de passar pelas provas e pelas expiações. Eis porque a boa vontade de cada um é sempre o arrependimento, que a providência divina aproveita em favor do aperfeiçoamento individual e coletivo. O culpado arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar por provas? Veja bem, a pergunta é passar por provas. Poderia ser passar por expiações. Entendendo que o amor cobre a multidão de pecados, traçando a linha reta da vida, a única força que anula as exigências da lei de Talião. O amor cobre a multidão de pecados não é o amor que nós recebemos de Jesus, de Deus, dos nossos guias espirituais, da mãe Zeferina, do irmão Tuí, do irmão Rajá. Não. É aquele amor que nós praticamos, ajudando, compreendendo, tendo abnegação para com o nosso próximo. A única maneira que anula a lei de Talião é o amor, é praticando o bem
para o nosso próximo que nós refazemos o nosso relacionamento com aqueles que nós tivemos atrito. A lei de Talião é uma lei muito antiga na nossa personalidade. Quando nós vestimos o corpo de um átomo, nós éramos constituídos de prótons e de elétrons. E um átomo, quando rouba um elétron do outro átomo, ele adquire carga negativa. E o outro, consequentemente, adquire carga positiva. E eles, então, se aderem por atração eletrostática, elétrica, porque um tem carga negativa e o outro tem carga positiva, e eles só deixarão de estar ligados um no outro quando refazer o equilíbrio eletrônico. Então, é a lei de Talião. Se eu tomei um elétron do outro átomo, eu estarei tendente a ficar preso a esse átomo. Então, desde épocas remotas, primitivas, a lei de Talião está presente na nossa ação. Agora, para anular essa lei, só o amor cobre a multidão de pecados. E ele vem através da oportunidade de resgatar a culpa, já constitui um ato de misericórdia divina. Representa, então, o perdão, a nova oportunidade de refazer aquele relacionamento. Como entender o amor a nós mesmos, segundo a fórmula do Evangelho? Aqui sim, existe uma diferença entre os conceitos do mundo e os conceitos evangélicos. Por quê? De acordo com o dicionário Priberan, 2. Protestante, denominação de uma das igrejas protestantes, as quais, unidas pela fé, divergem quanto ao rito. Então, desculpa aí a interferência do celular. No mundo de vaidades, de egoísmo e de posições sociais, o amor, às vezes, é a si mesmo, às vezes é dito assim, eu mereço um carro novo, eu mereço uma viagem para a praia, eu me amo, por isso eu vou me vestir bem, com esmero, mas segundo o Evangelho, o amor a si mesmo trata-se da responsabilidade com o nosso futuro, com o nosso presente, e deve ser interpretado como a necessidade da oração e da vigilância. Então, o amor a nós é vigiar os nossos atos e orar para que nós tenhamos a sabedoria e a ligação com a espiritualidade superior para decidir as melhores decisões para o espírito e não para a nossa situação social, econômica. Amar a nós mesmos não será o auto-adoração. Para nós outros, nós espíritas, a egolatria já teve seu fim. Esse amor deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever, obediência às leis, em desejo de aprender com Jesus. As leis. As leis. As leis de Deus parece que são obrigações difíceis de realizar. Na verdade, as leis são o mecanismo pelo qual alcançaremos a paz de espírito, a paz de consciência, aquela felicidade que todo mundo espera encontrar com as suas atitudes. Os 10 mandamentos são a base
da justiça do mundo. E eles foram recebidos por Moisés. Eles foram alterados? Ou eles são aqueles mesmos que Moisés recebeu? Nós sabemos que várias passagens escritas, contidas na Bíblia, sofreram ao longo das traduções, modificações, e as palavras mudaram os significados. E os 10 mandamentos? As seitas religiosas de todos os tempos, pela influência de seus sacerdotes, procuraram modificar os textos sagrados. Procuraram. Apesar disso, a vigilância da espiritualidade de Jesus e de seus emissários fizeram com que voltasse sempre à pureza primitiva. Então, os 10 mandamentos são fidedignos com aqueles recebidos por Moisés. E ele é a base de todo o direito no mundo, sustentáculo de todos os códigos da justiça. O interessante é nós vermos que os 10 mandamentos, na sua maioria, fala sobre não. Não roubeis, não mateis, não desejeis. Então, ele apenas diz o que não devemos fazer. E o Espiritismo vem com muita clareza dizer que nós não só não devemos fazer aquelas situações previstas nos 10 mandamentos, mas também devemos realizar e praticar a fraternidade, a caridade, o amor ao próximo. Ou seja, Oi. Essa questão aí dos 10 mandamentos ser a base de todo o direito do mundo, nós temos aqui no nosso site do CEFAC um trabalho feito pelo João Ramos, onde ele fala da questão dos 10 mandamentos e a Constituição de vários países. É muito interessante esse trabalho que consta aqui no nosso site, para quem tiver interesse. Muito bem. E é muito interessante a gente estudar o Evangelho, estudar as obras básicas, estudar o Espiritismo, em especial, para compreender que não basta apenas não matar e não roubar. Nós precisamos também amar e auxiliar. Qual a significação da lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Então, em face da reencarnação. Então, eu já disse sobre a lei de Talião, ela é uma maneira primitiva de compreender a justiça. Depois que Jesus veio falar de amor para nós, nós compreendemos que a lei de Talião, de olho por olho, dente por dente, deve ser melhor compreendida como a misericórdia de Deus nos oferecendo a oportunidade de pagar em real aquilo que nós devemos em dólar. Pagar com amor os nossos erros e aquilo que nós prejudicamos o nosso semelhante. Então, a lei de Talião, ela prevalece para os espíritos ainda pouco evoluídos, que não compreenderam a capacidade do auto-perdão, de que ele está num caminho ainda capaz de errar, e que ele tem o direito de errar. Aí, ele fica com peso de consciência, com a culpa, e a culpa, então, leva a ideia da lei de Talião. Mas se Moisés ensinava olho por olho, Jesus veio falar que a justiça pode ser diferente. A justiça pode e deve alcançar o amor. Por isso que a 11ª
lei é de amor, justiça e caridade, integrando em uma só atitude todos esses conceitos. O amor cobre a multidão de pecado, é o amor que nós podemos dar para aquele que nós prejudicamos no passado, ou para o nosso irmão. Não tem necessariamente que ser a mesma pessoa. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Mesmo no que se refere aos bens materiais, gente, Deus é Pai, Deus é amor, Deus é zeloso, é misericordioso. E o que nós pedimos a Ele, Ele nos concede. Nós sabemos que nós, no automático da vida, temos tudo que nós merecemos, estamos no melhor lugar que nós precisamos, no mais adequado, na família mais correta que nós precisamos para realizar a fase de aprendizagem que nós passamos. E quando nós fazemos uma oração e fazemos um pedido a Deus, é como se nós fizéssemos um empréstimo, é como se nós quiséssemos além daquilo que a vida nos oferece. E Deus nos ouve? Ah, com certeza. Com certeza. Seja feita a vossa vontade, é exatamente o reconhecimento de que Deus tem a vontade de nos auxiliar e de nos ajudar. E que nós confiamos nele e por isso mesmo nós dirigimos a Ele o nosso pedido. E a providência de Deus se faz através dos seus mensageiros, que nos proverá o espírito ou a condição de vida do necessário, atento ao trabalho e à dedicação. Então nós haveremos de receber o necessário, mas nós haveremos de dedicar ao trabalho e ir atrás. Bem diz o ditado, Deus ajuda quem madruga. Então, nós vamos pedir, mas não vamos ficar imóveis esperando receber graciosamente sem a nossa parte na experiência de obter aquilo que solicitado. Então, as religiões, o povo hebreu vivia escravizado pelos egípcios, né? E foi através do povo hebreu, do povo de Israel, que vieram várias profecias. Por que a palavra das profecias parece dirigida ao povo de Israel? É porque o povo de Israel é considerado, é uma figura alegórica de toda a humanidade. Deve-se atribuir ao judaísmo uma missão especial em comparação com as demais ideias religiosas? Sim, porque o judaísmo, ele tinha a ideia de Deus único. As elevadas concepções religiosas que floresceram na Índia, no Egito, na Ásia, eram politeístas. E o judaísmo trouxe, então, a ideia, a revelação do Deus único. Como deve ser considerado no Espiritismo a Santíssima Trindade da teologia católica? Não só a teologia católica, mas nós vimos que o hinduísmo também tem a divindade dividida em 3 partes. Então, o texto primitivo da organização cristã não fala dessa concepção, Santíssima Trindade. O brahmanismo guarda a concepção de Deus dividido em 3, nós já vimos. A teologia, com os princípios do politeísmo romano, apresentou esse enunciado para confundir os mais simples. Então, foi quando a teologia se misturou principalmente ao Estado que ela modificou algumas concepções. Qual a intenção de Moisés, recomendando que ninguém interrogasse os mortos? É porque naquela época
os mortos? E essa pergunta é muito interessante, porque ela nos fala que naquela época era possível realizar contato mediúnico com os mortos, porque se não fosse possível, não teria Moisés ainda, bem antes de Jesus, já admitia a comunicabilidade dos espíritos. Essa frase é fabulosa. Mas então, devido ao atraso moral e intelectual quando nós estávamos naquela época, era muito tendencioso a comunicação com os espíritos, e ela podia, então, ser inadequada para aquela época. E a previsão e a predição nos livros sagrados dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados por Cristo? Nós não dominamos o tempo e o espaço. Nós dominamos apenas na nossa dimensão. E nós não somos capazes de prever o futuro, de enxergar o futuro. Isso é uma ação direta do Senhor. E ele, então, revelou aos seus tutelados essas previsões. Os profetas do Cristo têm voltado à esfera material, então desapareceram os profetas ou eles continuam vindo à Terra? Nós temos exemplos de pessoas com mediunidade, com pessoas com capacidade de prever o futuro, mesmo na nossa época. Nós vemos mesmo na arte, os artistas, os cientistas, são profetas enviados por Jesus à humanidade, agora com a modernidade do que seja profecia e do que seja predição. Os novos enviados não precisarão de dizer o que já se encontra escrito em matéria de revelação religiosa. Agem nos setores da ciência, da filosofia, da literatura, da arte, levantando-nos o pensamento abatido. Então, os profetas continuam vindo. E o Velho Testamento é a pedra angular da revelação divina, que é o Evangelho. Então, como comparar o Velho Testamento com o Novo Testamento? O Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da parede da redenção das almas. Como tal devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica. Então, no Velho Testamento não tem aquelas lições que Jesus nos trouxe, nos levou, incitando-nos à renovação, ao trabalho, ao amor ao inimigo, ao perdão e à fraternidade. Qual o sentido das palavras "e o Verbo se fez carne e habitou entre nós"? Então, nós já vimos na outra pergunta que o Verbo é Deus e o representante do Verbo é Jesus. E ele não se desdenhou e reencarnou, vestiu o corpo e esteve entre nós aqui no planeta. Por isso que diz que ele se fez carne. E o diretor angélico, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados, míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras referidas. E o batismo? O que é o batismo? O batismo, aludido no Evangelho, é a invocação das bênçãos divinas no Instituto Santificado da Família. Então, é a prática do Evangelho dentro da família que se refere o batismo, e não o que a Igreja Romana se aproveitou do símbolo evangélico para a venda de sacramentos. Longe de qualquer cerimônias, é um apelo do Pai de misericórdia para santificar os esforços na condução dos familiares.
Tem muitas questões no livro que eu recomendo, nós recomendamos que todos busquem na fonte a leitura e o estudo do livro. Diante do tempo, então, vamos partir para as conclusões. O estudo da doutrina, sobretudo o cultivo da autoevangelização, deve ser ininterrupto. Toda expressão de sacrifício sincero está eivada de luz divina. Todo trabalho sincero é elevação, e toda dor é luz, quando suportada com serenidade. Então vai aqui aquela ideia de que amar a nós mesmos é fazer alguma coisa que seja interessante para nós, para o nosso futuro, para que nós brilhemos mais, para que nós tenhamos paz de consciência, para que nós atinjamos a felicidade relativa. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e nos fortaleça. E quem quiser, então, e tiver alguma colocação para fazer, está aí a oportunidade da gente discutir sobre religião em como ver o Espiritismo. Não há nenhuma pergunta no chat. Aqui no chat não tem, por enquanto, nenhuma pergunta. Parece que o pessoal não teve... Então, eu vou recordar o seguinte. No livro Primícias do Reino, Amélia Rodrigues conta a história de que Jesus, naquele dia em que ele curou Natanael, ele curou também a sogra de Pedro. E ele curou centenas de pessoas. E, no final do dia, estava exausto e afastou do povo e começou a meditar. E o Pedro, observando Jesus assim de longe, observou que Jesus estava chorando. Aí Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: mestre, tu choras? Sim, Pedro, eu choro. Mas eu creio que seja por felicidade, por tanta bondade espalhada para o povo. Não, Pedro, eu choro de tristeza mesmo. Eu choro por saber que Natanael, que foi curado há poucas horas, encontra-se num ambiente de consumo de álcool e de mulheres infelizes. Eles não compreenderam o meu recado. Eles não compreenderam as minhas lições. Nem tu, nem eles. O meu Pai haverá de enviar um novo Consolador que ficará eternamente convosco e vos dirá e explicará as coisas que eu não pude explicar. Então Jesus prometeu o Consolador em momento de tristeza, porque ele não estava sendo compreendido nem pelos apóstolos. Muito bem, meus irmãos, muito bem, Sidney, muito bem aí, Márcio. Nós agradecemos ao trabalho feito por vocês, trazendo novamente essa possibilidade de fazer uma leitura de O Consolador nos 3 aspectos da doutrina, da ciência, da filosofia e da religião, e deixamos aí a todos, não é, uma porta, não é, aberta para uma continuidade de estudo, de reflexão sobre esta obra magnífica vinda aí pelo nosso querido Emmanuel.